Eu também aqui, nessa explicação agora, nesse momento, gostaria de falar para vocês um pouco sobre a função do promotor eleitoral, já que muitos estão se preparando para o concurso de promotor de justiça, que exercerá uma das atribuições mais importantes, uma das mais importantes, claro que todas são, mas é a fiscalização da ordem jurídica democrática em relação ao processo das eleições, que envolve todas essas fases e subfases: alistamento, votação, apuração, diplomação. O Ministério Público, ele é guardião do regime democrático. A atuação do Ministério Público se dá com subsunção no artigo 127 da nossa Lex Mater. Mas nós temos duas leis importantes que falam sobre o Ministério Público. Uma é a Lei Complementar 75 de 93, que regulamenta o Ministério Público da União, e lá nos artigos 76, 77, 78, 79 e 80 dessa lei nós temos regras sobre o Ministério Público Eleitoral. Lembrando que o Procurador-Geral Eleitoral atua nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral e também é parte legítima ativa para propor ações contra candidatos a presidente e vice-presidente da República, junto ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Os procuradores regionais eleitorais são procuradores regionais da República ou procuradores da República, também integrantes do Ministério Público Federal. O que é um procurador regional da República? É aquele membro do Ministério Público Federal, que já está atuando nos tribunais. Então, um desses membros é designado pelo Procurador-Geral Eleitoral em cada estado para ser o chefe do Ministério Público Eleitoral naquele estado. É a figura do Procurador Regional Eleitoral. Ele também tem legitimidade ativa, por exemplo, para ação de impugnação ao mandato eletivo, ação de captação ilícita de sufrágio, recurso contra a expedição do diploma e outras ações eleitorais específicas nas eleições de governador, senador, deputado federal, distrital e estadual. Portanto, nas eleições de 2018, a atribuição dos procuradores regionais eleitorais, que são procuradores regionais da República ou procuradores da República nos estados onde não tem procurador regional da República, essa função, portanto, é de total prioridade na sinergia, na atuação compartilhada do Ministério Público na fiscalização da ordem jurídica democrática. Já nas eleições municipais de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, os promotores de justiça, que atuam junto com juízes eleitorais e, portanto, são promotores eleitorais, é que possuem a atribuição para diversas ações eleitorais, e o Procurador Regional Eleitoral, nesse caso, funciona como custos legis puro, vamos dizer, como um membro do Ministério Público Federal que emitirá sempre pareceres nos recursos de competência da Corte, do Tribunal Regional Eleitoral. Então, mas para propor essas ações de impugnação ao mandato eletivo, interpor o RCED, recurso contra a diplomação, com base no artigo 262 do Código Eleitoral, propor a ACIS, ação de captação ilícita de sufrágio, do 41A da Lei 9.504, esse 41A, lembra, foi introduzido pela Lei 9.840 de 99, que é conhecida como Lei dos Bispos, foi uma lei de iniciativa popular. A AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com base no artigo 22 da Lei 64 de 90, complementar 64 de 90, todas essas ações ficam a cargo com a atribuição do Ministério Público Estadual, que exerce essas funções pelos promotores eleitorais, que tem uma atribuição numa investidura temporária na função por 2 anos. Portanto, é importante salientar que a atuação do Ministério Público Eleitoral, ela, nas eleições municipais, deflui mais da atuação do promotor eleitoral. Muito bem, o promotor eleitoral,
ele atua com juízes eleitorais nas zonas eleitorais. Nas eleições municipais, existe uma designação para promotores eleitorais do registro de candidatos, para promotores eleitorais que vão atuar na propaganda eleitoral, na fiscalização da propaganda eleitoral, e promotores eleitorais que vão atuar na propositura de algumas ações eleitorais, como a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a CIS, Ação de Captação Ilícita de Sufrágio, AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, são as siglas, né? Essas atribuições decorrem de uma designação conjunta entre o Procurador Regional Eleitoral e o Procurador-Geral de Justiça. Porque o sistema dos promotores eleitorais funciona da seguinte forma: o Procurador-Geral de Justiça indica o nome do promotor eleitoral que preenche as condições legais para exercer a função de promotor eleitoral, quer dizer, do promotor de justiça que preenche essas condições. E o Procurador Regional Eleitoral os designa. Tanto é que no direito administrativo se fala de um ato complexo, em que há a manifestação da vontade de duas autoridades independentes, visando um fim comum da administração pública na atribuição do eleitoral correta. Então, para que um promotor de justiça exerça a função de promotor eleitoral, é necessário que a sua investidura temporária nessa função seja efetivamente promovida por esse ato complexo com a junção da vontade dessas duas autoridades administrativas independentes. E existe, portanto, uma designação específica para cada função, certo? Então, portanto, reparem, o Ministério Público ele vai ter uma atuação muito maior, quer dizer, seja pelo Procurador Regional Eleitoral, seja pelo promotor eleitoral, as suas atuações, dependendo do tipo de eleição, ocorrem muito mais especificamente, assim, em quantidades numéricas, na propaganda eleitoral, porque durante a propaganda, alguns candidatos praticam propagandas antecipadas, propagandas irregulares, propagandas abusivas, propagandas que decorrem de captação ilícita de sufrágio, e tudo isso demanda medidas judiciais específicas. E é um momento muito fértil, que exige, fértil que eu digo assim, no sentido de uma quantidade de demandas muito significativas, é nesse sentido. Então, essas demandas acabam sendo canalizadas para que o Ministério Público possa promover a responsabilidade dos infratores. Portanto, existe essa atribuição muito grande na área da propaganda. No dia da eleição, o promotor eleitoral também fiscaliza se está tendo boca de urna, se tem alguma impugnação, alguma sessão, emite pareceres. Mas a parte efetivamente mais importante é na propaganda e no registro de candidaturas. No registro, o Ministério Público atua muito, porque é o momento que o promotor tem para fiscalizar a lei da ficha limpa, por exemplo. Se aquele candidato é inelegível ou não, se ele preenche ou não as condições de elegibilidade, se ele está diante de uma hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos, certo? Portanto, reparem, quais são os momentos de maior atuação do Ministério Público na disciplina eleitoral, nas questões eleitorais? Grave aí: requerimento de registro de candidaturas, propaganda eleitoral. E por último, quando termina a eleição, alguns promotores são designados para atuar na fiscalização da prestação de contas de candidatos, que também é um trabalho árduo, muito difícil, e que enseja algumas medidas judiciais, como a AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, o artigo 30A da Lei 9.504, que é a representação por captação ou gasto ilícito de recursos, e a própria AIGE do artigo 22 da Lei 64 de 90, inclusive o parecer na própria prestação de contas. Tá bom? Com isso, nós encerramos essa pequena explicação para você e bons estudos.